Boa tarde, Razan, PVC, a quem nos acompanha no de primeira, exatamente, né? O Corinthians buscando nomes sul-americanos, né, no mercado da bola. Ontem nós dávamos a proposta oficial, né, pelo Matias Rojas, e também no início da noite nós trouxemos a informação do Cuéllar, né, jogador que pertence ao Al Hilal, ex-Flamengo, que também está na mira do Corinthians. Aliás, já há negociação também com o Cuéllar, né, além do Matias Rojas, que o Corinthians fez uma proposta. O que eu avancei durante o dia também em relação ao Matias Rojas, o Razan, é que o Corinthians considera que fez uma baita proposta por ele. Na visão da diretoria do Corinthians, os concorrentes vão ter que abrir os cofres, porque o Corinthians considera que fez realmente uma proposta para levar o jogador, já que existe aí uma concorrência no mercado da bola em relação ao meia paraguaio de 27 anos. Então, o Corinthians está confiante, né, que pode vencer essa concorrência e ficar com o Matias Rojas. Então, durante o dia eu também apurei essa questão. O contrato que se discute é entre 3 e 4 anos, e até um contrato longo, né, para um jogador de 27 anos, tem sido muito discutido isso nas redes sociais. Agora, muito se perguntou também durante o dia, né, ontem, se o Corinthians vai contratar o Matias Rojas ou o Cuéllar. E aí eu fui apurar para saber se existe alguma prioridade. Não. A ideia do Corinthians é fechar com os dois, tanto com o paraguaio como também com o colombiano. Então, isso é uma informação importante até para tirar a dúvida de qualquer torcedor. Não existe prioridade nenhum dos dois. O Corinthians realmente negocia com os dois jogadores e a ideia é contratar os dois. E outra dúvida também que nós vamos tirar hoje aqui do torcedor é quem está mais perto. O Matias Rojas hoje é a negociação mais avançada, com proposta oficial, com uma proposta que o Corinthians considera ótima e com uma resposta, como eu disse ontem aqui, não oficial dos representantes, mas eles gostaram muito, né? Vamos levar para o jogador, mas já deram um sinal de positivo que gostaram da proposta. Então, a situação do Rojas está mais avançada. Com o Cuéllar, o Corinthians segue conversando, há outros clubes também interessados. E aí, a gente vai chegar nessa foto, né, nessa matéria, o Razan, em relação ao Everton Ribeiro, porque é outra dúvida do torcedor, né? O torcedor pergunta muito. E agora, o Everton Ribeiro não interessa mais? Hoje, Razan, eu poderia dizer que o Everton Ribeiro está descartado. O Corinthians realmente focou no Matias Rojas, no Cuéllar, por vários motivos. São mais jovens e talvez, né, o principal motivo, que também a gente conversou com fontes, é que os dois podem chegar agora. Tudo bem que o Cuéllar tem contrato mais longo com o Al Hilal até a metade da próxima temporada. Já o Matias Rojas fica livre agora no dia 30 de junho. Mas o Everton Ribeiro é muito difícil. A gente chegou até a sonhar, quem sabe, poder trazer ele agora para o meio do ano, mas é difícil. A situação dele com o Flamengo se arrasta em questão de renovação. Ele tem contrato com o Flamengo até o fim desta temporada e ainda não resolveu o seu futuro. Então o Corinthians hoje praticamente descarta, né? Ignora o Everton Ribeiro no mercado da bola, foca aí no Matias Rojas, né? E também no Cuéllar. Então é um panorama interessante, né, para a gente passar por torcedor, para ficar sem dúvidas nenhuma em relação a esse meio campo que o Corinthians precisa se reforçar, já que é considerado por comissão técnica, diretoria, até jornalistas e torcedores como o setor mais carente do elenco. Razan. Ou seja, não é Matias Rojas ou Cuéllar, é Matias Rojas e Cuéllar. A ideia do Corinthians, claro, uma coisa é você querer, outra coisa é você conseguir concretizar, né? Hablou bonito, hein? Cuéllar, né? Cuéllar, né? Você viu, né, galera? Fiquei até envergonhado. Vou falar agora o volante colombiano. Hablou em colombiano e paraguaio. Se fosse Argentina, seria paraguacho. Paraguacho, aproveitando que estamos hablando, mas ele não habla espanhol, mas fala um português de Portugal, vamos trazer para essa resenha de informações o nosso Bruno Andrade, que tem mais detalhes sobre a negociação, especificamente com o Matias Rojas. Fala com a gente, Bruno Andrade. Amigo e colunista Samir Carvalho trouxe de forma exclusiva no seu blog, na sua coluna no UOL e também no De Primeira, que o Corinthians tinha formalizado uma proposta oficial para Matias Rojas, o meio atacante paraguaio do Racing. Nas últimas horas, eu e o André Hernan avançamos num contrato de longa duração
E o que me confirmam nas últimas horas é que esse contrato que o Corinthians oferece para o Matias Rojas é válido por 4 anos e o valor, no caso o salário, é muito maior se comparado àquele que o Matias Rojas ganha hoje no futebol argentino. As negociações caminham de forma positiva, apesar do forte interesse ainda do Botafogo. O Internacional também tem interesse. Há algumas sondagens dos Estados Unidos, mas nesse momento a negociação mais bem adiantada, as conversas mais bem alinhadas são com o Corinthians, até porque o Corinthians, aqui uma informação nova, na semana passada esteve frente a frente com os representantes do Matias Rojas. O Corinthians viajou naquela ocasião para Buenos Aires para participar do jogo contra o Argentinos Júnior pela Libertadores, o empate, só que horas antes da partida, os diretores do Corinthians, enfim, a cúpula alvinegra, se reuniu com os representantes do Matias Rojas e ali a relação começou a ser mais organizada e mais bem trabalhada. Logo depois, então, essa proposta, como disse o Samir, e que depois eu e o André Hernan temos do contrato de longa duração, 4 anos de contrato. Então, Vanderlei Luxemburgo, muito em breve, pode ter um reforço para o meio-campo ataque, Matias Rojas, do Racing da Argentina. Informações do Andrade que complementam e acrescentam mais nesse panorama que o Samir acabou de passar para a gente da negociação com o Matias Rojas. Você diria que dos nomes que estão no mercado da bola hoje, Samir, é o que tem negociação mais avançada com o Corinthians? A temperatura é essa que o Bruno Andrade trouxe aí para a gente. É o mais avançado. A confiança dentro do Corinthians em relação ao Matias Rojas. A turma está animada. É hoje, com certeza, o jogador que o Corinthians está mais próximo de contratar. Se vai fechar, a gente não sabe, né? Mas hoje é o jogador mais próximo, sim, com esse contrato mais longo aí de 4 anos. Também se discutiu 3 anos, mas é uma coisa que não agrada tanto os representantes do atleta, e o Corinthians vai ceder sem problema algum também em relação aos 4 anos, né? Pelo que disse o Bruno, já até cedeu e pode sim fechar aí por 4 temporadas com o jogador paraguaio, Razan. Vamos ficar de olho nessa situação. Perdão, PVC. A janela para poder começar a jogar, ser inscrito, é 3 de julho. Sim. 3 de julho, né? Sim. E ele pode jogar Libertadores caso o Corinthians avance, né, PVC? É isso. Isso é uma informação importante também, porque o Corinthians estava naquela situação de praticamente eliminado, não que esteja tranquilo, né? Longe disso, mas ganhou uma sobrevida ali, né? Com o resultado do Liverpool, Samir. Sim, ganhou uma sobrevida, né? Principalmente pela vitória do time uruguaio. O Corinthians depende dele para se classificar para a próxima fase. É claro que se depender das suas próprias forças hoje, também não diz muita coisa. O Corinthians realmente, né, estava sem vencer aí há 8 jogos, conseguiu a vitória contra o Fluminense, mas tem um jogo muito difícil, né? Contra o Independente Del Valle lá no Equador. Então é uma situação complicada. E, claro, também tem a decisão na quarta-feira agora, né, Razan? Pela Copa do Brasil também. O Corinthians vive aí momentos decisivos, né? No Corinthians há um sonho, né, do Corinthians avançar em tudo, porque há certeza da renovação no elenco, o Razan. Então, o Corinthians promete entre 4 e 5 reforços a Vanderlei Luxemburgo. Inclusive 2 de meio-campistas, né? Pode ser até esses 2 mesmo, né? Se conseguir fechar com os 2, já mostra um elenco mais qualificado. Você vai ter um meio-campo aí com Fausto Vera, com Cuejar, com Renato Augusto e Matias Rojas, já dá outra cara. E aí o Corinthians quer também um lateral no mercado da bola, um lateral direito e um zagueiro. E, além disso, um atacante. É posição para reforço para todas as posições. O Matheus Bidu tem evoluído. Aliás, eu preciso tirar o Bidu daqui, eu esqueci, desculpa, gente. O Bidu está aqui comigo. O nosso Bidu está aqui, eu coloquei para tirar uma onda no domingo e ficou. O Bidu está evoluindo bastante, então a lateral esquerda é uma questão que o Corinthians discutia, né, para reforçar na janela, mas o Bidu tem ido bem, talvez o Corinthians vai dar uma segurada. Mas é muito reforço para contratar, né? São 2 meio-campistas, um atacante, um zagueiro e um lateral direito. Já são 5. Se colocar um lateral esquerdo, 6. Então, assim, se o Corinthians conseguir classificar na Copa do Brasil, que precisa reverter uma situação complicada contra o Atlético Mineiro, e na Copa Libertadores da América, vem mais forte aí, né, no mata-mata da Libertadores.